O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre do ano de 2018. Lições para as classes de jovens e de adultos da Escola Bíblica Dominical. Neste presente trimestre, estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, a sua primeira carta, sendo que o nosso assunto na lição de hoje, ou lição número 13, é considerações finais. É também a lição última neste trimestre e também nesta carta de Paulo. Dando sequência, nosso objetivo é estudarmos o capítulo 16, do qual nós tiramos os versos de 1 a 9 como nossa leitura bíblica, ou chamada leitura bíblica em classe. Temos nas nossas Bíblias o texto apresentado como leitura em classe, mas nós faremos essa leitura no desenvolvimento da própria lição. O texto áureo para nossa consideração nesta lição vem a ser o verso 13 e 14 desse capítulo, quando diz a palavra: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas vossas coisas sejam feitas com caridade, ou seja, com amor. Passando à frente, temos um esboço proposto no qual vamos estar desenvolvendo nossa lição, no nosso padrão de 3 tópicos. O primeiro deles, orientações sobre as coletas para os necessitados, verso 1 até o verso 4. Um segundo tópico, afeições e motivações particulares de Paulo. E finalmente, recomendações finais e despedida como tópico terceiro, partindo depois para nosso encerramento. Passando a nossa lição propriamente, indo para o nosso material de classe, apresentando um texto de introdução, consideremos. O apóstolo Paulo chega ao final de sua epístola, sua carta, e neste último capítulo encontramos uma orientação sobre o importante negócio da caridade cristã para com os irmãos necessitados. Além disso, veremos também uma demonstração do cuidado deste servo de Cristo pela igreja em Corinto, das suas motivações
e intenções ministeriais e a menção a alguns particulares das circunstâncias em que se encontrava naquela ocasião. Então, o que nós vamos estar vendo é de fato o encerramento, alguma orientação momentânea que é dada, informações, palavras de apresentação e de saudações e despedida de Paulo, ou citação de despedida ou saudação de outros irmãos. É tão somente isso que nós vamos estar considerando. É um texto fácil, não tem detalhamento doutrinário, portanto vamos estar atentos para compreender o pouco que aqui tem e tirarmos para nosso proveito algum conhecimento, alguma lição mais. Dando sequência, estaremos iniciando com o primeiro tópico, orientações sobre as coletas para os necessitados. O nosso assunto vai ser isso mesmo. As igrejas da Ásia, as igrejas da Macedônia, da Grécia ou Acaia, todas estavam preocupadas com a igreja na Judéia. E haverá este assunto, portanto, que Paulo está como que orientando e encabeçando ao mesmo tempo. Lendo o texto bíblico de estudo e que faz parte da leitura bíblica, verso 1 até o verso 4 é o nosso primeiro tópico. E o texto bíblico diz para nós assim: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém, e se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Nesse texto, consideremos dentro do material de classe um primeiro parágrafo que assim coloca: Paulo considera nestes versos uma questão concernente às coletas que eram feitas em favor dos santos. Embora seja uma necessidade constante da igreja cuidar dos seus necessitados, aqui se trata de um levantamento de ofertas destinadas aos irmãos de Jerusalém, pois a Judéia era castigada pela fome e pela pobreza. Como se trata de um dever extremamente importante da igreja e dos seus obreiros, o apóstolo tinha um modelo que ensinava em toda parte, e por isso deveria ser seguido também por todas as igrejas em todos os tempos. Fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Aqui está este texto, irmãos, para nós considerarmos. Capítulo 16, depois daquele ensinamento tão rico da lição anterior, falando da ressurreição, desenvolvido o assunto esse no capítulo 15, no 16 ele fala sobre o assunto dessas coletas. Tinha um ensinamento em todas as igrejas. Quanto à coleta, nós já sabemos a contribuição para a obra de Deus, que começou já no princípio da vida cristã, dos irmãos convertidos a Cristo Jesus. Assunto esse que nós podemos estar vendo no texto de Atos dos Apóstolos. No capítulo 4, por exemplo, a citação que assim colocamos, nos versos 34 e 35, que dizem: não havia, pois, entre eles algum necessitado, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido
e o depositava aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Isso aí é o princípio, vamos dizer assim, da fé cristã, e que eles voluntariamente faziam desta forma. Ninguém tinha apego às coisas materiais, tendo alguma coisa do que se podia dispor, se dispunha plenamente, dando para os apóstolos, que por sua vez faziam a distribuição entre todos os necessitados. E lembremos também da ideia comum de sempre estar sendo servido uma alimentação que todos participavam. Então, nessa forma de vida e com o coração desprendido do bem material, havia abundância na igreja e não havia nenhum que tivesse necessidades. Observe ainda no texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e verso 3, que o acúmulo de gente na igreja, pessoas dos gentios e outras coisas mais, trouxe, vamos dizer assim, alguma dificuldade inicial da administração, do atendimento ao povo. Mas isso é contornado quando Pedro orienta, e eu cito o verso 3 desse capítulo 6, que está escrito assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Aí dá-se início àquilo que nós chamamos dos diáconos, a consagração, separação, chamada dos diáconos para estar atendendo a igreja. E o assunto inicial foi justamente repartir adequadamente o que precisava repartir entre todos, para que ninguém fosse esquecido. Nós temos também em Gálatas 2:9, se a palavra do nosso texto anterior dizia que Paulo tinha um ensinamento que ele passava a todas as igrejas e que orientava ou trazia o ensino em toda parte, na verdade, isto ele recebeu dos apóstolos anteriores. Em Gálatas capítulo 2, verso 9, depois 10, mais precisamente o 10, a palavra resumida diz assim, verso 9: e conhecendo Tiago, Cefas e João, ou seja, faço a abertura de um parênteses, ele conheceu esses apóstolos, tidos como colunas da igreja, e fizeram um trato de estarem pregando o evangelho, eles aos israelitas e Paulo aos gentios. Mas a recomendação de que nós falamos sobre as ofertas ou coletas e distribuição para os necessitados está no verso 10, quando diz que esses apóstolos, Tiago, Cefas e João, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então Paulo, observe que tem um sentimento de submissão, de acatar a ordem daqueles apóstolos anteriores, num trato feito, em particular da nossa lição, cuidado na coleta de recursos para assistir os necessitados da igreja. E isso ele dá o testemunho que procurou fazer, não abandonou esta prática, não esqueceu ou desconsiderou esta orientação. E já em Romanos 15, verso 25 e 26, agora é o assunto da nossa lição, que é citado também na carta aos Romanos. Paulo diz aos Romanos: mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. E o que vai estar sendo considerado é o seguinte: além de Paulo orientar para todos já estarem se preparando,
e que ele ia enviar pessoas para enviar, se fosse adequado ele iria. E observe que a carta aos Romanos foi escrita depois, onde ele diz que agora está compromissado de ir a Jerusalém. Então, de fato, a decisão posterior deste assunto aos coríntios é que ele fosse ele mesmo levar as ofertas a Jerusalém. Mas vamos dar continuidade à nossa lição, passando ao segundo parágrafo do nosso material de classe. Na nossa lição número 13, considerações finais nesta carta aos Coríntios, a primeira. No tópico ainda primeiro, orientações sobre as coletas para os necessitados. No parágrafo segundo, podemos estar considerando, dentre os princípios que podemos destacar nas breves palavras desta orientação apostólica, notamos a importância desta obra para a igreja, e não apenas para os crentes em particular. Embora comece com a separação voluntária de cada um daquilo com que contribuirá, era necessário que houvesse uma coleta, ou seja, um ajuntamento de todas as ofertas individuais, e isso só poderia ser feito no âmbito da igreja em suas reuniões. Conforme as referências já citadas no parágrafo anterior, a princípio as ofertas eram trazidas aos pés dos apóstolos. Depois foram constituídos homens idôneos para este importante negócio. Tudo isso reforça a necessidade de a igreja como um todo ter um papel ativo nesta obra e não deixá-la apenas à caridade particular de cada cristão. Então observe o destaque que é feito aqui, Paulo orientando que cada um voluntariamente tivesse esse cuidado. E quando fala ajuntar no primeiro dia da semana, vamos entender que a semana terminava no sábado. O dia seguinte, primeira-feira, que hoje chamam de domingo, era quando eles deveriam estar observando o que tinha, como assim, vamos colocar entre aspas, sobrado, ou que se poderia reservar para doação nesse dia, primeira-feira, hoje chamado domingo. Então já era separado antes, e depois alguém recolhe tudo e deverá ser transportado. Por favor, compreendamos que hoje a gente pega o dinheiro, coloca na salva e pode pôr uma remessa bancária online e no mesmo instante chegar onde tem que chegar. Mas naquele tempo era um processo difícil. O apóstolo está em Éfeso, ele tem que passar pelas igrejas pessoalmente recolhendo, para depois ir para Jerusalém levando o que tivesse conseguido. E Paulo orienta, agora atenção para isso, que cada um fizesse isso todas as semanas. Não era uma oferta num dia, assim de repente. Não, vão preparando. Toda semana reserve um pouco. Veja o que vocês têm que possa dispensar, doar, e separa, para acontecer que quando ele viesse, um mês depois, 2 meses depois, e naquele tempo o negócio era longo, 3 meses depois ou mais, tudo já estivesse ajuntado. E uma expressão que ele usa noutra carta, é dito desta forma: vão ajuntando para ser uma boa oferta, e não parecer que é algo de alguém mesquinho. Então observe bem, irmãos, muitas vezes quando se anuncia domingo que vem obra de missões, é culto de missões, é para os irmãos já ir a semana toda separando, não chegar na hora procurar se tem um trocado no bolso para dar a oferta que já foi anunciada
há muito tempo, e sendo um costume da igreja, como em algumas igrejas todo segundo domingo, como havia também, ou pode haver no meio dos irmãos, um dia de coleta para a obra social, e que não seja no repente, mas que a pessoa vai durante a semana, durante o mês, já reservando. Quem está com o coração em missões, separa durante o mês o que puder, outro para a obra social, outro assim por diante, como já é conhecido dos irmãos. Não tinha esse negócio de colocar dinheiro na poupança não, né, irmãos? E ajuntando e ficar com dó de tirar, e o valor aumentando pelo rendimento, obscurecer o amor de alguns e não querer soltar nada. A ideia era aquilo, viver do que tem, o pão nosso de cada dia. Nós estamos longe, né, irmãos? Pelos costumes de hoje, estamos aflitos com o recurso e já ficamos preocupados, né? Se o dinheiro vai dar no mês, e além do mais nós temos que comprar aquele outro, tem aquela viagem, tem aquilo, meu Deus, a gente tem mais vontades do que na verdade renúncias para um bem comum da igreja. Só para nós entendermos um modelo de amor, de renúncia, de doação, de outra forma que nós vivemos hoje. Então, por favor, vamos aprender essa lição. Avisou que é culto de missões, isso é avisado bem antes, ou sabendo nós que tal culto é por um objetivo desse tipo, em que alguma oferta é recolhida, vamos preparados, já vamos com a bolsa cheia, e não vamos ficar batendo no bolso procurando onde é que está alguma moeda que eu tenha esquecido aqui ainda no bolso. Tá bom assim? Era ajuntar. Imagine cada um de nós juntando bastante durante o mês inteiro, ou 2 meses, ou 3 meses, e toda a igreja trazendo uma quantia ou um volume significativo de ajuda. Seria um volume muito grande para levar para os irmãos na Judéia. Expressão de riqueza de amor, em vez de ser alguma coisa de retenção, avareza e outras coisas. Então consideremos bem isso. Cada um ponha de parte o que puder ajuntar. Continuando ainda na nossa lição, no parágrafo 3º, podemos estar considerando. Por outro lado, vemos também o caráter consciente e voluntário desta obra, no fato de que cada um deveria separar de antemão uma parte de suas economias ou ganhos financeiros para este fim sagrado, sabendo que há uma necessidade constante entre seus irmãos. O cristão deveria ser movido a atendê-la prontamente. Ao mesmo tempo, sua contribuição deve ser proporcional à sua prosperidade. Cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Não se pede sacrifício daquilo que é necessário para o nosso sustento, mas a cada um Deus sempre dá uma medida, por menor que seja, que lhe permite repartir com o mais necessitado. Ou seja, se a pessoa tiver coração voluntário para ajudar outros, até do pouco parece que surge alguma coisa. Ou seja, é ofertar com amor, e neste amor para ofertar pode haver até renúncia de alguma coisa, como um irmão fazendo vamos dizer assim, um apelo à igreja reunida, falou: renuncia pelo menos a Coca-Cola que vão tomar depois do culto no lanche, faz uma renunciazinha para poder se ajuntar a algo significativo de oferta, porque pode ser que alguém tenha Coca-Cola que comprou no supermercado por uns 50, mas ele não tem como caro
pagar R$ 5 na hora de comer o lanche num restaurante ou uma lanchonete. Então são coisas que despende bastante aqui, economiza na hora de ajudar os outros. Precisamos entender-se também. Deus está olhando. Pagar uma refeição de 50 a 100 reais, estou desfrutando. Mas uma oferta de R$ 10 parece que é difícil sair. Então vamos entendendo esses particulares. Deus está olhando. Que amor ao próximo. Amar o próximo como assim mesmo. Para mim, uma refeição de R$ 100. E para o meu próximo, estou dando uma grande oferta, R$ 10. Só uma consideração para a gente entender. Não podemos ficar deixando o nosso coração nos enganar sempre. Alguém tem que falar alguma coisa de vez em quando, ainda que pareça muito óbvio, mas perdoe. É só para lembrar que muitas vezes amamos demais a nós e pouco ao nosso próximo. E a ideia é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aliás, lembrei de um testemunho de uma certa pessoa que tinha ido no supermercado e tinha comprado vários tipos de carne, colocou no congelador lá, estocando para alguns dias ou a semana. E num certo momento alguém bateu na porta, um irmão ou irmã, não sei, e pediram ajuda, estava precisando, se não tinha alguma coisa que poderia doar. Ela foi na geladeira, essa pessoa, e procurou lá carne de terceira e deu. E Deus falou com ela nesse momento: não teria você que dar a carne de primeira? Aí caiu em si, aí ficou triste. Ou seja, o Senhor pegou na hora e mostrou que não estava amando o próximo como assim mesmo. Foi doar, foi ajudar, mas pegou a carne mais simples e a especial reservou para si. Mas são só coisas que a gente vê, mano. De vez em quando Deus toca. De vez em quando Deus toca e nos pega no fraga deste amor no que nós nos gloriamos, que na verdade é a expressão de uma falta de amor no modelo de Jesus que se deu assim por nós. Então, estamos longe nesse particular. Portanto, vamos entender, o assunto não é muito doutrinário, é só comentando, nós que estamos esticando um pouco mais, porque é um conteúdo interessante, é uma oportunidade que nós temos de estarmos considerando algumas coisas. Eu gostei outro testemunho que foi recente. Eu estava numa certa casa, inclusive eu estava à mesa, e alguém bateu na porta, um andante lá, pedindo se não tinha um prato de comida. Eu vi a pessoa responsável que foi falado assim: vai servir esse pessoal lá fora. Pegou um vasilhame, pegou da panela que estava na mesa, das vasilhas que estavam na mesa, que todo mundo estava servindo, e serviu um prato caprichado do que estava à mesa. Não foi pegar o gelado, estocado, sobrado na geladeira, não. Pegou aquilo, só estava olhando assim e preparou um pratinho caprichado, bonito, que nem o que eu tinha colocado para mim. E foi levar lá fora. Eu fiquei caladinho, olhando só. Esse é o modelo certo. Talvez eu não fizesse isso. Eu corria na geladeira e ia pegar lá a sobra de ontem. Esse aqui é de anteontem, esse aqui não sei o quê. Juntava, talvez passasse no micro-ondas para parecer fresquinho, eu poder ser comido na hora aí. Ia entregar, mas não estava usando aquilo que eu estaria comendo talvez na mesa. Só para a gente entendermos que Deus está olhando tudo isso. Deus capta cada detalhe. Se eu percebi, imagine Deus então, que lê o coração, as intenções do coração. Que coisa maravilhosa. Mas só para a gente entender o que é um verdadeiro amor e uma forma correta. Muito bem, passando à frente na nossa lição, nessa primeira carta aos Coríntios, lição última já, a de número 13, considerações finais. O tópico 2 é afeições e motivações particulares de Paulo.
Agora estamos nos versos de 5 a 14. Lendo inicialmente 5 a 9, uma primeira parte do texto proposto, leio assim: irei, porém, ter convosco, verso 5, depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia, e bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for, porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Muito bem, este é o texto. No primeiro parágrafo, quero considerar com os irmãos, nesse tópico, afeições e motivações particulares de Paulo, o que temos em um primeiro parágrafo. Ao se referir à possibilidade de ele mesmo acompanhar a entrega das ofertas em Jerusalém, o apóstolo trata do momento em que se encontrava em seu ministério, que poderia atrasar sua ida a Corinto. Sempre considerando as necessidades das igrejas de um modo geral, sem deixar o seu afeto particular por cada uma, ele cita uma viagem prioritária que ainda faria à Macedônia, para depois poder ficar por mais tempo com os coríntios. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Naquele momento, porém, ele se encontrava em Éfeso, onde a obra de Deus tanto prosperava, como também encontrava feroz oposição, e ele não queria abandonar essa frente de batalha, onde sua autoridade apostólica era muito necessária, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Então aí está este texto. Paulo quer ir a Corinto, quer ficar um bom tempo na cidade de Corinto. Observe esse carinho e esse gosto de estar com os irmãos em Corinto. Mas a obra requer muitas coisas. Ele estava em Éfeso, alguma coisa boa surgiu por ali, que ele diz: uma porta grande e eficaz se me abriu, mas também há dificuldades, há adversários. Então tinha que ficar em Éfeso, tinha que aproveitar essa porta aberta, mas ao mesmo tempo estava preocupado com Macedônia, tinha que ir a Macedônia, ele queria ir a Corinto. Quanta coisa! É aquele que dizia, estava sempre em constante preocupação, ansiedade, por causa das igrejas, por todo lado. Quantos, vamos dizer assim, burburinhos. Na Galácia, os judaizantes. No outro lugar, perseguições. Lá na Judéia, fome. Em Corinto, essa necessidade está perto, depois de uma carta que veio trazendo muitas exortações e ensinamentos. Tanta coisa. E ele lá, vamos dizer, fazendo a agenda. Que hoje a gente pega uma agenda e fala: amanhã estou aqui, depois da manhã estou lá, e não sei o que. Porque tem ônibus, tem carro, tem avião. Mas naquele tempo nada disso, irmãos. Imagine ficar meses ansioso para ir em outra igreja para poder resolver um problema. Meses, ai, que ansiedade, que coração aguentaria isso? Mas era a realidade daquele tempo. Hoje a gente pega um telefone celular na hora, tira do bolso e liga para o obreiro lá do outro lado do mundo e dá a instrução, fica sabendo do assunto e pronto.
Naquele tempo era viagem, esperar o vento favorável. Quando é que o vento vai soprar favorável? Meu Deus. E hoje parece que nós, com tanta facilidade, temos assistido bem às igrejas. Vamos entender isso. Temos feito, vamos dizer assim, eficaz o nosso ministério, para nós entendermos, não, tanta facilidade hoje. Então vamos considerar isso. Então Paulo coloca tudo isso, irmãos, os detalhes da sua vida, as corridas, as preocupações. E organizar tudo isso no tempo que o vento soprasse favorável, tanto material como espiritual, tinha que ter também um exercício de paciência e confiança em Deus. É onde a oração é que podia estar sendo a nossa presença no lugar distante. A súplica a Deus para assistir aquilo que estaria na nossa responsabilidade e que a impossibilidade de locomoção impedia. Mas continuemos um pouco mais, só para nós entenderem um pouco, tendo um mapazinho que aqui temos. Paulo, nesse tempo, está na região de Éfeso, que é nessa região da Ásia, sendo que essa região acima é a Galácia, e ele preocupado com uma porta que se lhe abriu aqui, mas tinha também que ir para a Macedônia, a parte superior, e depois para descer, passando por várias regiões, chegando a Caia, junto a Atenas, na região também chamada, conhecida hoje como a Grécia, para depois, pegando todas as ofertas de todas as igrejas em redor, vir para Jerusalém. Agora, não é pegar avião e ir e voltar, não. Lembremos, é coisa de tempo, corrida contra o tempo, e um tempo que demora. E nesse tempo, os que estavam com fome teriam que ficar com fome mais um mês, ou 2 meses, ou 3. Então, misericórdia, tempo muito difícil. Então vamos considerar, irmãos, nós estamos despertos para hoje aproveitarmos as facilidades e agirmos na obra de Deus de uma forma mais eficiente. Continuando na nossa lição, quero passar agora a continuidade dos versos 10 a 14, nesse tópico segundo. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade, com amor. Este é o texto que temos nas Sagradas Escrituras. E no parágrafo seguinte vemos, considerando também a possibilidade de que antes dele, ele mesmo, poder ir a Corinto, outros ministros do Evangelho pudessem ir ter com os coríntios. Ele faz recomendações sobre os mesmos, para que a igreja os recebesse e tratasse dignamente como convinha a todos os obreiros de Cristo. Ele os incentiva com a exortação: portai-vos varonilmente, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. E a preocupação dele é com Timóteo.
que estava em Corinto ou chegando a Corinto, que fosse bem assistido e conduzido depois de volta para ele, Paulo, onde ele, Paulo, estivesse. Mas alguns estavam indo, e não citou nomes, e queria que o Apolo também fosse, mas Apolo não quis ir, não achou adequado ir naquela ocasião, iria em outra oportunidade. Observe também Paulo aceitando essa colocação de alguém achar que não é bom, ainda que Paulo achasse bom que ele fosse, e esse alguém resistiu, que não achava adequado aquela hora, pelo menos para ele, por alguma razão, iria em outra ocasião. E Paulo cita isso claramente, mostrando essa liberdade entre os irmãos e a combinação pacífica do que fazer ou não fazer. Muito bem, então a orientação aqui é receber bem os irmãos, e esses que se dedicam à obra do Senhor, para que não falte nada, para que tenham paz e sejam tratados, última palavra, com amor por todos eles. Na sequência natural da carta, chegamos aos versos últimos e o tópico terceiro, com o título Recomendações Finais e Despedida. É o verso 15 até o verso 24, versos esses que leio neste instante e que assim dizem. Verso 15: Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaio, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava, porque recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúda-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. O texto mesmo mostra que é uma despedida final do apóstolo Paulo, mas ele tem alguns cuidados de apresentar alguns irmãos. Assim, num parágrafo único, resumo o nosso material de classe, nesse tópico 3, recomendações finais e despedida, com o que se segue. Suas últimas palavras são breves e simples, não havendo necessidade de muita explicação. Ele recomenda os obreiros locais e por fim envia as saudações daqueles que com ele estavam, mostrando que a igreja de Corinto era muito querida por outras igrejas. As igrejas da Ásia vos saúdam. Todos os irmãos vos saúdam. Transmite o seu cuidado pela igreja num alerta último de que aguardassem a manifestação do Senhor Jesus. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. E para reforçar a importância do amor em todas as coisas, como já explanou tão ricamente nesta epístola, ele os incentiva com expressões como: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Aí estamos as últimas palavras do apóstolo Paulo, reforçando. Primeiro ele apresenta aos irmãos, lembra a igreja, olha aqueles que trabalham no seio da igreja, para ter uma consideração especial
Aí ele cita Estéfanas, um dos primeiros crentes na Acaia, lá na região de Corinto, né? Fala ainda, depois de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico. Fala ainda de Áquila e Prisca. Olha, ele vai citando os nomes e exortando a igreja: cuidado com esses, tende em consideração estes, que são homens e mulheres que trabalham na obra do Senhor. Fala ele ainda a respeito de uns que poderiam não estar esperando a volta de Jesus. Ai. A palavra dele é bem forte nesse verso 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja, palavra forte, anátema, amaldiçoado. Maranata, que quer dizer o Senhor vem, ou que o Senhor venha logo. Então precisamos considerar isso, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo que os confortos e as possibilidades futuras num desenvolvimento qualquer, ou progresso, alguém venha a estar querendo que o Senhor não venha. Essa palavra anata é muito forte, mas como é que Deus vê isso? A gente não querer que o Senhor venha por interesse ou outro, não é justificável diante de Deus. O Senhor vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Pronto, é como ele conclui. Mas observe, no final ele dá um apertozinho ainda, chamando a atenção dos que estão descuidados com a volta de Jesus. E encerra ele, além de falar da saudação comum entre os irmãos, que é o ósculo, e o ósculo, na verdade, dentro desta palavra, é o beijo mesmo. Agora, vamos pensar que é o beijo comum no Ocidente, ou um beijo de alguma outra forma, vamos dizer assim, negligente. Era como saudação mesmo, ou como alguns poderiam ter a sua saudação no abraço, no aperto de mão, ou o japonês lá com a sua inclinaçãozinha, mas não pode faltar o respeito um para com os outros, uma manifestação de afeto. Se é beijo aqui, que seja beijo; se é abraço, é abraço; se é aperto de mão, é aperto de mão; e se é inclinação, que seja inclinação. Não vamos deixar de saudar os irmãos, e com amor. E o apóstolo Paulo encerra falando do seu amor: o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Então, na forma carinhosa, e mostra também um carinho quando ele vai fazer essa saudação final, essa exortação final. Ele escreve com a sua própria mão, que naquele tempo o comum era ter alguém profissional que escrevia. Paulo ditava e alguém ia escrevendo. Agora Paulo pede emprestado a caneta, digamos que fosse caneta, né? E vai com seu próprio punho, na sua letra, que eu não sei se era boa ou não, vai escrever essa saudação final. E lembre-se que a leitura, a forma de escrita no passado não era fácil como hoje, não, né, irmãos? Uma canetinha que vai rápido. Era mais desenho de letras na sequência do que o digitar de hoje. Então era uma arte a escrita, e Paulo tem esse cuidado de deixar marcado a sua pessoa numa escrita pessoal, na sua saudação pessoal e de despedida nesta carta. Muito bem, meus, isso é que nós temos de considerar nesta lição, concluindo, lembrando que no estudo desta carta vimos como a igreja, embora seja amada pelo Senhor como seu corpo, temos muito a aprender com ele enquanto se encontra neste mundo, e que pode errar em suas decisões, em sua prática. Para a igreja de Corinto, Deus inspirou o apóstolo Paulo para corrigi-los e orientá-los na vontade de Deus. Para nós, ele deixou esta carta
e as demais escrituras, para que saibamos como convém andar na casa de Deus. E se errarmos, que possamos identificar e corrigir com ainda maior clareza o que for necessário, a fim de que a igreja seja verdadeiramente submissa ao seu marido, a saber, a Cristo. Nessa exortação final, conclusiva, é para nós atentarmos essa igreja de Corinto, depois que o apóstolo Paulo se ausentou de vez, tinha que ter guardado o que Paulo ensinou, por palavras e por presença, e tinha 2 cartas. E nós temos quantas cartas aqui? Então, nós temos um privilégio muito grande em relação à igreja de Corinto. Temos as mesmas cartas com ensinamentos do apóstolo Paulo, temos mais a de Pedro, temos mais a de Tiago, temos mais a de João, temos os evangelhos, quanta coisa temos. A igreja de Corinto, rica em dons espirituais, tinha algumas falhas. Nós podemos ter, mas vamos tomar cuidado. O propósito é corrigir, melhorar. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Nessa lição que estamos trazendo, após essa conclusão rápida, direta, nós temos a continuidade, relembrando que passamos pelos tópicos aí apresentados. Primeiro, orientações sobre as coletas para os necessitados. Segundo tópico, afeições e motivações particulares de Paulo. Terceiro, recomendações finais e despedida. O textuário, observem: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. E assim, tendo sido colocado este textuário para nós estarmos relembrando sempre e destacando, tem também a nossa conclusão deste trimestre, nessa carta de Paulo aos Coríntios, assunto de todo o trimestre que estamos encerrando hoje. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.